E se tudo o que você acreditava sobre o mundo espiritual estivesse incompleto? E se a história que você ouviu sobre Deus fosse apenas a ponta de um mistério muito maior, um enredo que envolve não apenas o Criador, mas uma hierarquia inteira de seres invisíveis que operam entre o céu e a terra? Talvez a fé que você sempre praticou ainda não tenha revelado toda a profundidade daquilo que está por trás do termo Elohim. Mas afinal, o que realmente significa essa palavra que aparece tantas vezes nas Escrituras? Muita gente lê a Bíblia como um livro sobre o homem e Deus, mas poucos percebem que o texto sagrado descreve uma dimensão paralela, viva, ativa e tão real quanto o mundo físico. Uma dimensão onde seres espirituais interagem com o destino humano, influenciam reinos, inspiram profetas e testam a fé dos escolhidos. Entender quem são esses seres e o papel deles é mais do que uma curiosidade teológica. É um convite para enxergar o universo espiritual com os olhos abertos, como poucos ousaram fazer. E sim, isso pode mudar completamente a forma como você entende a própria vida. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado da palavra Elohim e por que ela revela uma das verdades mais profundas da fé. Você entenderá que a Bíblia não fala apenas de anjos e demônios, mas de uma estrutura espiritual muito mais complexa, e que, dentro dela, Deus se destaca não apenas como Criador, mas como o Elohim dos Elohim. Poucos percebem, mas a Bíblia nunca se limitou a contar a história do homem e de Deus. Ela é um relato cósmico, um panorama de dimensões entrelaçadas, onde o visível e o invisível caminham lado a lado. Enquanto muitos leem o texto sagrado, buscando apenas consolo humano, esquecem que ele descreve uma realidade povoada por seres espirituais com missões e naturezas distintas. Anjos que servem, demônios que corrompem, mensageiros que anunciam e guerreiros celestiais que lutam, todos atuando sob a soberania divina. Ignorar essa verdade é como tentar entender uma sinfonia ouvindo apenas um instrumento. Imagine uma cortina sendo erguida, revelando que os acontecimentos humanos são reflexos de algo muito maior. As guerras, as tentações, as bênçãos, nada disso acontece isoladamente. Há um cenário espiritual vibrante, onde forças de luz e trevas disputam corações e destinos. Saber disso muda a forma como encaramos a vida, porque nos lembra que nossa fé não é teórica, é vivida em meio a uma batalha real. E nessa guerra invisível, todo escolhido tem um papel. A Bíblia é, portanto, o mapa que revela não apenas o caminho da salvação, mas o enredo dessa luta entre reinos que coexistem desde o princípio. A ideia de que o espiritual e o material estão separados é uma ilusão conveniente. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Escritura mostra que o céu e a terra se tocam e, mais do que isso, interagem constantemente. O que acontece no invisível repercute no visível e vice-versa. Quando Daniel orou, por exemplo, sua resposta foi atrasada por uma guerra espiritual. Quando Jesus expulsava espíritos, o mundo terreno estremecia diante da autoridade divina. Isso prova que a realidade espiritual não está distante, mas é entrelaçada à existência diária. Essa conexão é profunda e contínua, ainda que muitos a ignorem por medo ou por falta de compreensão. O reino espiritual é uma dimensão em que leis divinas regem tudo o que existe, e compreender isso é como ajustar os olhos para enxergar o que sempre esteve ali. Quando um homem vive pela fé, ele toca o invisível. Quando age com obediência, movimenta o sobrenatural. Nada é apenas coincidência quando se entende que há uma rede espiritual sustentando o mundo físico. E é nesse ponto que o mistério do termo Elohim começa a se revelar, mostrando que nem tudo o que é divino está limitado a uma única forma de manifestação. Poucos sabem que, nas Escrituras, há uma palavra que abrange todo o universo espiritual: Elohim. Essa expressão, presente no hebraico antigo, é uma das mais intrigantes e profundas da Bíblia. Ela não se limita a designar o Criador, mas também outros seres que habitam o reino invisível,
mensageiros, juízes celestiais e até entidades que se opõem à vontade divina. O termo revela que o mundo espiritual é vasto, hierarquizado e ordenado. Compreender isso muda completamente a forma como se lê a palavra, porque abre os olhos para uma dimensão em que cada ser tem um papel no plano de Deus. No Novo Testamento, o termo correspondente é theos, que também serve para designar seres espirituais, mas com nuances próprias do grego. Essa dualidade entre as línguas bíblicas mostra que o conceito é antigo e universal, uma linguagem que atravessa culturas para expressar a natureza do invisível. Quando alguém entende que Elohim é mais que um nome, percebe que a Bíblia não fala apenas sobre o divino, mas sobre uma família espiritual que reflete a glória do Criador. E é dentro dessa revelação que a fé se expande, porque o homem começa a enxergar o sobrenatural com os olhos do Espírito, não apenas com a mente. Cada vez que a palavra Elohim aparece nas Escrituras, ela carrega um mistério em si. Em certos textos, refere-se ao Deus Supremo, em outros aos anjos, e em alguns, até a falsos deuses adorados por nações pagãs. Essa multiplicidade de significados não é confusão, mas riqueza linguística. Mostra que Elohim é uma categoria espiritual, não um rótulo fixo. Por isso, compreender o contexto é essencial para não confundir o Criador com as criaturas. O mesmo termo que descreve o Deus eterno também pode designar seres que ele mesmo criou, cada um limitado à sua função e natureza. O fascinante é que essa diversidade de sentidos não diminui a majestade de Deus, pelo contrário, a exalta. Ela evidencia que ele reina sobre todas as formas de existência espiritual. É como um rei cujo título também pode ser usado para outros governantes, mas cuja autoridade ninguém pode igualar. Quando a Escritura chama Yahweh de Elohim, ela reconhece que, embora haja muitos seres espirituais, há apenas um que é fonte de tudo. E é exatamente aí que a fé do escolhido se fortalece. Ao compreender que, mesmo entre tantos, há um que é eterno, soberano e absolutamente incomparável. Quando alguém entende que Elohim é uma categoria e não um nome, um véu se rasga diante dos olhos espirituais. A palavra não identifica uma única entidade, mas um tipo de ser que habita o reino invisível. É como o termo pai ou mãe, usado para muitos, mas com um sentido que se define pelo contexto. Assim também é Elohim, um título que aponta para natureza e função, e não apenas identidade. Com isso, a Bíblia revela que há uma ordem espiritual muito mais ampla do que a imaginação humana ousa conceber. O mais interessante é que essa visão nos ensina sobre o próprio propósito do homem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso nos conecta, de alguma forma, à dimensão dos Elohim. Não que sejamos deuses, mas portadores de uma essência espiritual capaz de refletir o Criador. Quando alguém age com fé, pratica o bem e busca justiça, manifesta algo do caráter divino que habita dentro de si. É por isso que viver com propósito não é luxo, é vocação celestial. Entender Elohim como categoria nos lembra que há mais do que títulos, há função, identidade e destino. Nem todo Elohim é Yahweh, e é exatamente isso que torna o nome divino tão singular. Enquanto Elohim descreve uma classe de seres espirituais, Yahweh é o nome pessoal do Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. É o nome que carrega autoridade, eternidade e poder absoluto. Quando Deus disse, "Eu sou o que sou", ele separou-se de todos os outros seres espirituais, afirmando sua autoexistência. Yahweh não depende de nada nem de ninguém. É ele quem dá existência a tudo o que é, visível e invisível. Essa diferença muda completamente o modo como se compreende a fé. Ao chamar Yahvé de Elohim, os autores bíblicos não o igualavam aos outros seres, mas reconheciam sua supremacia sobre todos. É como chamar o rei de Senhor, sabendo que nenhum outro Senhor se compara a ele. Assim, cada vez que o texto sagrado usa Elohim para se referir a Deus, está exaltando o seu domínio sobre todo o cosmos espiritual. E é nesse ponto que a fé se solidifica.
quando o homem entende que o Deus que o escolheu é o mesmo que reina sobre todos os reinos, terrenos e celestiais. Não há título mais grandioso do que este, Yahweh, o Elohim dos Elohim. Essa expressão bíblica é um grito de soberania, uma proclamação de que, acima de todos os seres espirituais, há um que reina sem rivais. Ele é o início, o meio e o fim de tudo o que existe. Nenhuma força espiritual, por mais poderosa que pareça, pode igualar-se à essência daquele que é autoexistente. O universo inteiro se curva diante dele, não por obrigação, mas por reconhecimento da sua majestade eterna. E é essa consciência que desperta no coração do homem a verdadeira fé, não a que teme, mas a que confia. Quando a Bíblia chama Yahweh de Elohim dos Elohim, ela não está negando a existência dos outros, mas exaltando o domínio absoluto do Criador sobre cada um deles. É como se dissesse, sim, há outros, mas nenhum é como ele. Essa declaração ecoa em toda a Escritura, revelando que a hierarquia espiritual tem um ápice, e esse ápice é o próprio Deus. Compreender isso traz segurança ao escolhido, porque mostra que, mesmo no caos aparente, há uma ordem sustentada pela vontade divina. Tudo está sob controle, até o invisível, e é aí que a fé encontra repouso, no poder inabalável de Yahweh. A frase "não há Elohim além de Yahweh" soa como um decreto celestial que ecoa através dos tempos. Muitos a interpretam como uma negação da existência de outros seres espirituais, mas na verdade ela afirma algo ainda mais profundo, que nenhum outro ser possui a natureza, a autoridade ou o poder do Deus verdadeiro. Todos os outros são criaturas, grandiosas, sim, mas criadas. Yahweh é o único que é eterno, o único que existe por si mesmo. Ele não foi moldado, nem gerado. Ele é. E isso muda tudo, porque revela que toda força espiritual, por mais imponente que pareça, ainda está sujeita a ele. Essa verdade deve gerar humildade e confiança. Humildade, porque o homem percebe o quão pequeno é diante de tamanha grandeza. Confiança, porque entende que está ligado à fonte suprema de tudo o que existe. Quando a fé se ancora nesse entendimento, o medo perde força e o propósito ganha forma. Crer que não há Elohim além de Yahweh é compreender que não há obstáculo fora do alcance da sua mão. Nada escapa ao seu domínio e nenhum poder espiritual pode resistir ao seu decreto. E é a partir dessa convicção que nasce o verdadeiro monoteísmo bíblico, uma fé viva, consciente e profundamente enraizada no próprio coração de Deus. Durante séculos, muitos interpretaram o monoteísmo bíblico de forma simplificada, como se significasse que não existem outros seres espirituais. Mas o verdadeiro sentido é muito mais profundo. A Bíblia não nega a existência desses seres. Ela afirma que somente um é Deus em essência, fonte e eternidade, Yahweh. Ele não compete, não divide seu trono, nem precisa provar sua superioridade. Ele simplesmente é. Essa é a beleza da fé bíblica, reconhecer que há muitos poderes, mas apenas um Criador e que todo o resto se curva diante dele. O monoteísmo, portanto, não é sobre quantidade, mas sobre supremacia. O homem que entende isso vive de modo diferente, porque sabe que toda oração, toda vitória e toda luta espiritual acontecem debaixo do governo de um único Senhor. Não há energia, estrela, espírito ou força que opere fora da sua vontade. É essa consciência que dá coragem ao escolhido. Ele sabe em quem confia. Saber que Yahweh é o único Elohim verdadeiro é viver com a certeza de que nada, absolutamente nada, está além do alcance da sua mão poderosa.